Graça e paz, queridos alunos e irmãos. Iniciamos agora o nosso vídeo chat, que nada mais é que a apresentação do nosso chat Tira Dúvidas via WhatsApp em forma de vídeo aula. Então vamos lá, começamos aqui com a pergunta do irmão Dario. Graça e paz a todos. Professor Tiago, amanhã para mim vai ser um dia corrido, né? Que eu presto serviço para Vivo e amanhã estarei em reunião praticamente o dia todo. Então, para não passar em branco, eu gostaria de adiantar uma pergunta para amanhã, tá? Pecado é uma atitude, tá, de rebelião e de desobediência a Deus, tá? Agora eu pergunto para o professor: nós imos ao contrário, muitas vezes, do que o pastor da igreja fala. Se a gente tiver algo que não concorda com o pastor, chegar até ele e falar com ele que não concorda com aquilo que ele está falando, isso, ao meu entender, não é pecado, né? Pois você tá indo e passando para o pastor algo que tu não concordas, tá? Eu falo isso porque hoje, infelizmente, temos muitas igrejas, tá? Que inclusive eu fiz parte de uma, em que você não pode falar nada em que você não concorda com a relação a que o pastor está falando. E eles põem isso aí como uma desobediência ao santo da igreja, né? Eles falam, o pastor é o santo da igreja, não pode ir contra ele. Isso, na realidade, não está na Bíblia, né? Pois acho que temos o livre-arbítrio de a gente falar o que nós entendemos, o que não entendemos e perguntar. Tá certa a minha visão? Ok, vamos à resposta do professor Tiago. Graças e paz, irmãos. Eu vou responder então a pergunta do Dário. Eu vou tentar falar aqui de forma genérica, né? Na verdade, discordar não é pecado, porém, respeitar, por exemplo, é. A gente, na verdade, tem que pensar no pecado de uma forma bem abrangente, né? A gente pode pecar no conteúdo, a gente pode pecar na forma, a gente pode pecar até mesmo na intenção, né? Mesmo quando a gente tem um conteúdo e a forma correta. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a gente pode pecar numa situação como essa por ter uma opinião errada. A gente pode ter uma opinião diferente também que não seja pecaminosa em si, né? E partindo desse princípio de que a nossa opinião não seja pecaminosa em si mesma, né? Nós podemos, por exemplo, pecar a utilizar uma forma arrogante, uma forma não amorosa, enfim, uma forma que não resulte em glória para o Senhor quando a gente vai apresentar a nossa opinião, né? Então, na verdade, a gente precisa levar em conta todas essas coisas, né? Eu entendo o que o irmão está dizendo e para responder, eu acredito que discordar não é pecado, né? Mas quando a gente pensa numa uma ação pecaminosa, né, a gente tem que considerar a intenção, a ação em si e também até às vezes a forma, né, como a gente age, né? Espero ter conseguido responder. Vamos ouvir agora a pergunta do irmão Sérgio Coscarelli. Boa tarde, professor Tiago. Meu nome é Sérgio e eu gostaria de saber que o senhor explicasse de uma maneira mais ampla a teologia da libertação e qual a influência dela hoje na igreja evangélica. Vamos à resposta. A pergunta do Sérgio, ela foi a respeito da teologia da libertação, né? O que é a teologia da libertação e qual a influência no meio evangélico, né? A teologia da libertação, a gente falou realmente rapidamente, né? Só para pegar a ideia do pecado, né? Dessa teologia, mas ela é uma teologia da luta social, né? Como eu falei na aula, ela é uma interpretação das escrituras, né? Com as lentes do marxismo, ou seja, se assume os pressupostos marxistas e se lê a Bíblia partindo desses pressupostos, né? Então, tem uma autora, que é a Nancy Pearcey, ela, naquele livro Verdade Absoluta, ela resume mais ou menos a cosmovisão, né, marxista da seguinte maneira. Ela diz assim que o correspondente do pecado, né, para a teologia, no marxismo é o surgimento da propriedade privada. Então todos os problemas da humanidade para o marxismo estão relacionados ao surgimento da propriedade privada.
E o correspondente à redenção, né, nesse modelo de pensamento aí, é a revolução, é derrubar aqueles que oprimem, recriando uma espécie de paraíso original do comunismo primitivo, onde não havia a propriedade privada, né? E a teologia da libertação é isso, é pegar essa cosmovisão marxista e enxergar ela como tudo acerca do qual a Bíblia trata, né? Então, o relato de Êxodo normalmente é invocado para legitimar biblicamente, né, a luta da libertação dos opressores e oprimidos, na verdade, da libertação dos oprimidos, né, dos opressores, no episódio da libertação do povo de Israel, né, da nação que estava se formando ali do jugo egípcio. A salvação nessa teologia ela acaba sofrendo uma redução, né, a ideia do estabelecimento da justiça social para os pobres e para os oprimidos. E a igreja, a concepção de igreja também dessa teologia é uma igreja completamente politicamente engajada, né? Na América Latina, a teologia da libertação influenciou principalmente a igreja católica, né? Aqui no Brasil tem até uma relação desses teólogos, um ativismo de alguns desses proponentes aí, com movimentos aí, sociais, né? No mundo evangélico, a gente tem uma influência grande, maior até, da teologia da missão integral, que apesar de ter uma origem distinta, né, da teologia da libertação, alguns vão chamar a teologia da missão integral uma prima mais ortodoxa, assim, né, da teologia da libertação, que tem já uma raiz mais no liberalismo teológico, né, ou como filha, assim, do que foi o liberalismo teológico. Mas a teologia da missão integral, que ela se influencia alguns ramos do mundo evangélico aqui no Brasil, ela acaba partilhando de algumas características, né, na prática, assim, da teologia da libertação, né. De uma maneira mais geral, a gente pode pensar também que toda a ideia de evangelho muito voltado para o social, até em detrimento, né, do evangelho como salvação para o homem todo, né, ou restauração para o homem todo espiritualmente e também nas outras áreas, quando se reduz, né, uma iniciativa dentro do mundo evangélico simplesmente visando o social pelo social, a gente tem de alguma forma uma influência, né, ou pode haver alguma influência dessa teologia aí. Eu espero ter também conseguido responder, apesar de que obviamente essa pergunta também ela extrapola um pouquinho a matéria. A gente, claro, usou a teologia da libertação como um dos exemplos ali na hora de destacar os conceitos, né, de pecado, mas a gente teria que tratar essa matéria de forma específica em teologias contemporâneas, né, ou uma matéria mais voltada para esse assunto. Mas espero ter conseguido pelo menos dar uma visão aí, um pouco melhor a respeito do tema. Ok, só lembrando aqui, o irmão Sérgio, que eu tratei também de forma superficial aí a questão da teologia da libertação na matéria de soteriologia, né? Sobre o foco da soteriologia, né? Então, realmente, conforme o professor Tiago falou aí, em teologia contemporânea, caso vocês decidam fazer o bacharel, né? Aí vocês teriam esta matéria aí que trata realmente de muitas formas teológicas aí, de muitas heresias também mais atuais ou mais recentes. Porque para um melhor entendimento realmente você precisaria de uma aula inteira ou de um tratamento realmente mais específico para você conhecer as origens, né? E conhecer também as consequências dessas teologias, né? Mas vamos à próxima pergunta aqui, que é o irmão Vitor. O irmão Dario aqui apenas se identificou, né? Porque ele fez a pergunta um dia anterior, mas já foi respondida. Então vamos ver a pergunta do irmão Vitor aqui. O Victor Oliveira é meu nome. Eu queria estar perguntando sobre aquela questão de pecado, os pecados para a morte. Eu vou dividir a minha pergunta em partes.
Primeira parte, o senhor acha que pecados para a morte, ele diz respeito a qual morte? Física, eterna ou espiritual? Outra coisa é sobre esses pecados. O homem pode ser o agente desses pecados? Por exemplo, se há uma morte física, o senhor concorda que há pecados que devem a pessoa morrer, por exemplo? É certo o homem aplicar isso, ou quer dizer, a pena de morte? E outra coisa é sobre a questão do pecado na questão da igreja quando ela pune. O que o senhor acha da disciplina na igreja? Que é cada vez mais raro, mas eu queria saber a sua opinião. Quando a igreja percebe um pecado, o senhor acha que ela deve corrigir esse pecado? Como deve ser feito isso? O segundo áudio aqui do irmão Vitor ficou muito baixo, não deu para ouvir. Mas vamos à resposta do professor Tiago. Muito bem, seguindo então a sequência de perguntas aqui do Victor, né? Ele fez uma série de perguntas. A primeira é relacionada a que tipo de morte se refere o tal pecado para a morte do texto de 1 João, capítulo 5, né? Existem algumas formas de responder essa pergunta, né? Na verdade, pelo menos pensar em duas aqui. Alguns entendem que essa morte se trata da morte física, né? E esses pecados para a morte, ou o pecado para a morte, seria um pecado específico que teria como consequência a morte física. Outros vão trabalhar a ideia de que, na verdade, se trata da morte espiritual e, consequentemente, né, como fim, a morte eterna. Nessa segunda maneira de ver, o pecado para a morte poderia ser um pecado específico que leve à apostasia ou à própria apostasia, ou ainda a ideia relacionada à chamada blasfêmia contra o Espírito Santo, que resultaria na morte espiritual e, por fim, na morte eterna, né? Existe também a ideia de que esse pecado possa ser um ensino herético, né? Então são formas da gente enxergar essa morte. Eu entendo que essa segunda ou terceira forma que eu mencionei aqui sejam mais próximas daquilo que o texto está querendo dizer, né? A segunda pergunta está relacionada à primeira e, pelo que eu entendi, alguma coisa em relação ao homem ser o agente, né, da punição do pecado, ou no caso da pena de morte, né? Essa questão ela extrapola um pouquinho a nossa matéria aqui. A gente costuma estudar a pena de morte na disciplina de ética, né? Mas posso falar um pouquinho do que eu entendo disso. A Bíblia dá ao homem, né, o direito de, através da lei de Deus, ser o agente da pena de morte para determinados pecados no Antigo Testamento, né? Quando a gente olha o Novo Testamento, a gente pode entender, claro, olhando de uma forma bem abrangente, bem geral, né, que a pena de morte pelos nossos pecados foi paga por Jesus na cruz, né? Então, eu sei que tem opiniões aí distintas, tem cristãos que defendem a pena de morte, outros que são contra a pena de morte, né? Minha opinião particular é de que a pena de morte não parece ser a melhor alternativa para um sistema de justiça humano, né, que é imperfeito, né, que seria o nosso caso hoje, vamos dizer assim, né? A terceira pergunta do Vitor é relacionada à disciplina na igreja, né, se ela é correta e como ela deve ser aplicada, né? A disciplina eclesiástica é um ensino bíblico bem claro, né? Todo o Novo Testamento, e com bases também, né, obviamente, no Antigo Testamento, na forma de Deus lidar com Israel. Eu vejo a disciplina como algo, claro, necessário, tendo sempre um caráter muito mais de restauração, né, de correção, e só realmente nos casos extremos, né, quando se esgota todo tipo de recurso dessa restauração, dessa correção, é que se chega ao ponto de romper a comunhão, para que o pecado também não seja algo negligenciado, né, no meio da igreja e não venha prejudicar o corpo, né, não venha prejudicar a igreja. Então, a resposta a disciplina ela é correta, né, ela deve sim ser aplicada dentro
dentro das indicações bíblicas, né? Basicamente é isso que eu falo sobre isso. Aqui a gente também já está falando de uma área que é a eclesiologia, né? Que ultrapassa um pouquinho a hamartiologia aqui, mas é isso que eu consigo dizer assim em poucas palavras a respeito desse assunto. E a última pergunta do Vitor foi a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Esse é um assunto que tem a ver com a nossa matéria aqui, a hamartiologia, e também com a pneumatologia. A gente acaba discutindo ou aqui ou lá na pneumatologia, né? Existem algumas interpretações para o significado do que seria essa blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Alguns vão trabalhar uma ideia bem geral de que esse seria um ato de não confiar em Cristo. Outros, algo como uma descrença bem arrogante, né, de não considerar que Cristo, que operava, que as obras de Cristo eram realizadas por ação do Espírito Santo. Um terceiro ponto de vista, uma terceira resposta para o que seria a blasfêmia do Espírito Santo é uma rejeição, né, à obra e à influência do Espírito Santo no convencimento dos pecadores, né? E, portanto, uma rejeição de qualquer possibilidade de salvação, e por isso seria o pecado sem perdão, né? Outros vão para o lado de entender essa blasfêmia como um pecado específico de atribuir as obras do Espírito Santo às obras de Satanás, de forma geral, e outros vão fazer um recorte dessa quarta visão, que seria um pecado específico que seria somente possível de ser cometido na época em que Jesus habitou entre nós, né? De não reconhecer no ministério dele a obra do Espírito Santo, né? Então, considerando essas respostas, né, claro que você consegue entender que cada corrente teológica vai acabar abraçando algumas dessas respostas para conciliar com outros conceitos, né? Eu gosto dessa posição, que é a terceira posição, que é a ideia de que esse pecado é sem perdão, porque ele se trata da rejeição, né, da obra e da influência do Espírito Santo. Então, por isso ele é o pecado sem perdão, né? Que eu entendo pela Escritura que não há nenhum pecado sem perdão senão esse, né? Então, bom, assim, eu espero ter conseguido responder as 4 perguntas que o Vitor deixou aí no nosso chat. Ok, vamos agora à próxima pergunta, que é do irmão João Batista. Vamos lá. Graça e paz, professor. Aqui é o João. A minha pergunta seria a seguinte: o que o professor acha no caso da ansiedade? Ela seria em si um pecado, talvez por mostrar falta de confiança em Deus, ou ela simplesmente levaria ao ato de pecado? Ok, vamos à resposta. A pergunta do João, ela ficou um pouco cortada no áudio para mim, mas eu entendi algo assim: a ansiedade é pecado ou ela leva ao pecado? Isso foi o que eu entendi. Espero que eu tenha entendido correto. A Bíblia, nos adverte inúmeras vezes, né, para nós não sermos ansiosos, sempre contrapondo, né, a ansiedade com o fato de que nós devemos confiar em Deus, né, no caráter de Deus e, por consequência, no cuidado dele para com as nossas vidas, né? Então, de alguma maneira, andar ansioso, nós podemos, né, comparar à ideia de não estarmos confiando plenamente em Deus, né? A questão é que nós somos limitados em nossas capacidades, né, e somos ilimitados em nossos anseios. Daí vem a nossa ansiedade, né? A gente acaba sendo impossível a gente viver isento de ansiedade, né, na nossa natureza atual. E a gente só vai conseguir vencer esse conflito quando a gente deposita completamente a nossa confiança e a atenção dos cuidados, né, da nossa vida a Deus, né? Então eu entendo assim que a ansiedade, sim, especialmente a ansiedade excessiva, né, ela pode ser um pecado em si e certamente pode nos levar a outros pecados, né? Foi isso que eu consegui pensar a respeito dessa pergunta, se é que eu entendi corretamente a pergunta, né? Se eu não entendi, o irmão me perdoe, por favor. Ok, vamos agora à pergunta. Irmão Alain.
Graça e paz, amigos, alunos e professores. O meu nome é Alan e a minha pergunta é sobre perdão de pecado, né? Então, quando a gente ouve falar em perdão, a gente tem a seguinte ideia, né? Alguém, por exemplo, fez alguma coisa errada, se arrependeu, veio, pediu perdão para você e tá tudo certo, né? Então, você perdoou. No nosso caso, na teologia cristã, na verdade, não há um perdão, né? Há, na verdade, o pagamento por aquela dívida, né? Então, o pecado nos torna devedores, né? A gente tem uma dívida a ser paga e o pagamento por isso, né? Até como é dito lá em Romanos, né? O salário do pecado é a morte. Então, o pagamento é a morte. Agora, para que nós não morrêssemos, Jesus morreu no nosso lugar. Então, a minha pergunta é a seguinte: é certo a gente falar em perdão dos pecados? Ou a gente deveria pensar muito mais em pagamento das nossas dívidas? Porque o nosso pecado, ele foi pago, ele não foi perdoado, né? Aquela máxima lá do Velho Testamento de olho por olho, dente por dente, né? Isso não acabou, né? A grande diferença é que olho por olho, só que o olho que está em questão não é mais o meu, é o do Senhor Jesus, que ele foi lá e botou na cruz lá por mim, né? Esse meu pensamento está certo ou está errado? Vamos à resposta do irmão Tiago, pastor Tiago. A pergunta do Alan, né? Ele falou algo a respeito, assim, se a gente deveria tratar de perdão de pecado ou pagamento, né, de pecado ou pecados. Se eu entendi bem, foi mais ou menos por aí que o Alan quis ir na sua pergunta, né? Eu entendo que ambas são realidades, né? Realidades bíblicas e claras, né? Que o pecado exige pagamento e por consequência, perdão também, né? Então, se a gente pensar, obviamente, quem pagou pelos nossos pecados foi Jesus, né? Na sua obra na cruz. E a ideia de arrependimento e de reparação de dano, né? Ou de pagamento, de alguma maneira, está presente no Antigo Testamento, e a ideia de arrependimento e abandono da prática pecaminosa no Novo Testamento, né? A gente pode lembrar episódios aí do vai e não peques mais, né? Essa fala de Jesus nesse sentido. Mas o perdão também, obviamente, né? A Bíblia, o cristianismo sem perdão, talvez não dê nem para a gente chamar de cristianismo, né? Porque o perdão ocupa um papel central assim, na doutrina de Cristo, né? E dele nós recebemos o perdão e seguindo, né, os seus passos, nós devemos também perdoar. Então tem inúmeras citações que a gente poderia fazer aqui, mas pensar na oração modelo, Jesus ensina, nós pedimos perdão na medida em que nós perdoamos, né? Outra parábola interessante também que relaciona o perdão que nós recebemos de Deus com o perdão que devemos conceder aos que nos ofendem, em Mateus 18, né, 23 e versos seguintes. Então, que os irmãos possam depois dar uma lida nessa parábola, nesse texto, né? Ele vem logo depois daquela pergunta, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E Jesus responde 70 vezes 7, falando obviamente que não existe um limite, né, para o perdão. E depois ele traz essa parábola. Enfim, tanto o pagamento pelo pecado quanto o perdão são conceitos obviamente bíblicos, né? Não sei se eu também consegui alcançar aí o objetivo da pergunta, mas espero que tenha pelo menos esclarecido algo para o irmão. Amém. Então vamos aqui à próxima pergunta. É do irmão Anderson. Graças a Deus, boa tarde a todos. Meu nome é Anderson. Professor, eu gostaria de saber que se eu falasse um pouco mais, que ficou assim a parte mais da matéria foi passado bem superficialmente, se eu falasse um pouco mais sobre o pecado de morte.
A gente já aprendeu sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Que seria aquele pecado que não teria perdão. Eu gostaria de saber se há outros pecados que estão enquadrados nesse mesmo patamar e que o senhor falasse um pouco mais sobre o assunto. Que tipo de pecado pode ser enquadrado nessa classe, né, de pecado de morte, que não teria perdão. Obrigado a todos. Então vamos lá. Resposta do pastor Tiago. O Anderson perguntou quais pecados, né, estariam enquadrados na classificação de pecado de morte, também voltando lá então ao texto de 1 João, capítulo 5, né? Eu já falei numa resposta anterior aí, mas há pelo menos 3 interpretações, né, para o termo pecado de morte, pecado para a morte, né, melhor dizendo, né? Não é pecado de morte, é pecado para a morte que o texto fala. Então, alguns vão trabalhar a ideia de que são pecados específicos, que são persistentemente praticados, ou seja, aqueles pecados que a gente não abandona. Isso inclui heresias, os falsos ensinos, né? O pecado dos falsos mestres, portanto. Outros vão trabalhar a ideia de apostasia, de que, na verdade, o pecado para a morte ele é a renúncia da fé, né? E nesse sentido, não justifica a gente nem orar por essas pessoas, conforme o texto vai dizer, né? E uma terceira interpretação é relacionar o pecado de morte, o pecado para a morte, com a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Conforme eu também já disse. Então, claro, depende aí da forma que você entender, né, o que significa pecado para a morte, você vai girar em torno dessas respostas, né? Eu sei que eu talvez não tenha respondido exatamente o que o irmão perguntou, né? Mas de alguma maneira seriam pecados que nos levam no final a um afastamento completo de Deus, né? Essa é a ideia que eu vejo nesse texto, né? Pelo contexto todo, é essa ideia, né? Então, pode ser pecados específicos que a gente não abandone, que acabam nos fazendo cair em alguma situação de apostasia, e que alguns vão também relacionar com a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Então, é dessa forma que eu entendo. Não respondi propriamente, né, de forma tão objetiva a pergunta, mas usando essas 3 interpretações aí para o que seria o pecado para a morte, acho que a gente pode, pelo menos, abrir mais esse leque, né, para a gente compreender o que é, o que significa exatamente esse pecado para a morte. Ok, próxima pergunta do irmão Alexandre. Boa noite, irmãos, a paz. Aqui quem fala é o Alexandre, referente à hermatiologia do professor Tiago, que gostaria de tirar uma dúvida com relação, não ficou muito claro, talvez para mim, no meu entendimento, com relação às crianças e pecado. Qual a relação aí, qual é a visão do professor com relação às crianças, ou até que idade pode se considerar inocente ou não, a salvação ou não. Gostaria que se o professor pudesse falar algo a respeito. Obrigado, tchau, tchau. Então vamos à resposta. O Alexandre perguntou sobre a relação crianças e pecado, né, idade da inocência ou idade da responsabilidade, como alguns vão chamar, né? E também sobre a questão da salvação das crianças, né? Então aqui, claro, a gente está falando da matéria e já entrando um pouco também na soteriologia. Vamos lá, o que a gente pode comentar, né? A Bíblia, na verdade, ela não é explícita em relação ao tema da salvação das crianças, né? Também não traz muita informação sobre essa chamada, esse conceito, né, da idade da consciência, ou da inocência, ou da responsabilidade, né, como também é conhecido esse conceito.
a gente pode ver algumas passagens, né, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que apontam para que as crianças, né, para a ideia, né, de que as crianças seriam salvas, né? Então a gente pode pensar lá em 2 Samuel 12, né, episódio que Davi está orando pelo seu filho doente, ele morre, e ele parece demonstrar naquele texto, né, os irmãos podem ler lá, 2 Samuel 12, 21 a 23, que o Davi parece demonstrar uma expectativa de que de que aquela criança foi recolhida pelo Senhor, né? Falando em termos como nós falamos hoje, né? E no Novo Testamento normalmente se baseia essa ideia de que as crianças são salvas, né? Na postura de Jesus em relação às crianças, e também na relação das crianças com o reino de Deus, né? Então, 2 textos aí, Mateus 18, 14, Lucas 18, 16, são textos que costumam embasar essa ideia, né? A gente falou sobre a questão do pecado, né? Existem correntes teológicas que vão trabalhar a ideia de transferência de natureza pecaminosa e de culpa, outras de natureza pecaminosa e a culpa não propriamente, porque na verdade a culpa é herdada, mas depois ela é de alguma forma removida pela graça proveniente, né? Então, dentro do calvinismo, por exemplo, que é a corrente que trabalha que as crianças, ou seja, todo ser humano, né, mas as crianças estão incluídas, elas recebem então a culpa e a natureza pecaminosa por conta do pecado de Adão. Mesmo dentro do calvinismo existem 2 posições a respeito. Uma delas é de que Deus elegeu todas as crianças, né? Então eles vão trabalhar a ideia de que mesmo com esse fato, né, da transferência da culpa e da natureza pecaminosa, as crianças são alvo dessa eleição soberana de Deus, né? E um segundo ponto de vista é que Deus salvará aquelas crianças que Ele elegeu, e isso pertence somente a Ele, a gente não vai nem saber quem serão os salvos ou quem não serão, né? Mas normalmente entende-se, né, que os filhos de pais cristãos são eleitos por extensão da aliança, a posteridade. Isso é uma ideia oriunda do aliançalismo, né, que é a teologia do pacto, que é uma visão que também é relacionada assim, às igrejas que trabalham o calvinismo, né. Do outro lado, debate, se a gente pegar o arminianismo, né, estou falando de forma geral, né, tem zonas intermediárias aí, né, do debate, mas estou pegando esses 2 lados só para comentar aqui a resposta. Então, no arminianismo, vamos lembrar que ali se herda natureza pecaminosa, né? Não da mesma maneira como entende o calvinismo, de forma tão da depravação total, né? Mas se herda assim, a natureza pecaminosa e também a culpa, porém a graça de Deus, aquela graça proveniente, remove a culpa, né? E também nesse caso as crianças que morrem na inocência seriam salvas através da graça de Deus. Então é uma ideia que está presente nas 2 correntes, né? Ainda que a explicação seja de como essa herança de culpa e natureza pecaminosa se dá, né? E até a forma como ela se dá e a extensão, a magnitude dessa herança. Dos 2 lados do debate é comum a gente encontrar a ideia de que as crianças são alvo da graça de Deus e que serão salvas, né? Sobre a idade da inocência ou da responsabilização, também é um assunto um pouco complicado, né? Porque a gente não tem esse conceito explícito na Escritura, né? Alguns vão trabalhar por inferência nessa ideia, né? Mas obviamente é bem difícil de estabelecer, primeiro, qual que seria essa idade, né? Existe uma idade fixa, ela não iria variar de criança para criança, né? Se a gente está falando do momento que a criança tem consciência e capacidade de fazer uma decisão, né, consciente em favor ou contra Cristo, né? Se a gente está falando em termos de fé aqui, então isso é difícil estabelecer uma idade fixa, pode variar de criança para criança. Alguns vão trabalhar a ideia de que seria 13 anos, pelo fato do judaísmo considerar essa uma idade de transição para a fase adulta, mas essa é uma inferência, né?
Mas o fato, né, para terminar a resposta aqui, seja qual for a posição, a explicação, né, que nós queremos adotar aí, o que a gente tem que lembrar é que Deus, né, nem salva nem condena ninguém injustamente, né? Ele é perfeito em amor, em justiça, é misericordioso, é bondoso, é gracioso, né? Então nós temos que repousar aí no caráter de Deus, né? Estarmos tranquilos de que tudo que Ele faz é santo, é perfeito, é justo, é amoroso. E é assim que eu termino então essa resposta. Espero também ter pelo menos conseguido trazer mais alguns elementos que acho que na aula realmente a gente não entrou nesse assunto, né? Que ele é mais soteriológico, mas obviamente está totalmente ligado aqui à nossa matéria, né? Então vamos à próxima pergunta. Pergunta da irmã Virgínia. Graça e paz, irmãos. A minha dúvida é dentro da lição 1, a parte B, o versículo de Êxodo 34, versículo 7, fala sobre que o Senhor Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 4ª geração. E dentro da lição ficou retratado que nesse versículo é a primeira vez que aparecem a iniquidade, a transgressão e a culpa. O que eu gostaria de entender é esse visitar de Deus sobre a vida dos filhos, referente aos pecados dos pais, seria em que sentido? Até a 4ª geração. Porque em Deuteronômio 24, 16, está escrito que nem pais serão mortos pelos filhos, nem filhos serão mortos pelos pecados dos pais. Eu gostaria de entender o sentido de Êxodo 34:7, quando Deus afirma que visitará o pecado dos pais nos filhos até a 4ª geração. Obrigada. Esqueci de me identificar. É a Virgínia. Obrigada. Então vamos à resposta do pastor Tiago. A pergunta da Virgínia foi uma pergunta que eu gostei bastante, uma pergunta muito boa. Ela quer entender melhor o que significa, né, o fato de Deus visitar a iniquidade dos pais nos filhos em Êxodo 34:7. A Bíblia, né, de uma forma geral, traz a ideia de que a responsabilidade é individual, né, quando a gente fala de salvação e de pecado, né? Então, os filhos não levarão os pecados dos pais, é um texto que a gente poderia lembrar, que trata disso de forma bem explícita e bem clara, né? E que parece, né, num primeiro momento, ir contra esse texto que a gente vê aí em Êxodo 34:7, né? O fato é que a gente tem que entender que essa forma de expressão, né, de Deus visitar a iniquidade dos pais nos filhos, não é uma forma literal, né, é uma expressão idiomática, semítica, que indica continuidade, né? Então a gente encontra essa expressão muito parecida com essa em Êxodo 20, verso 5, nesse texto que foi mencionado, né, que é Êxodo 34, verso 7, em Números 14, 18 e também em Deuteronômio 5, 9, né, se a gente considerar aí os textos que trazem de alguma forma essa expressão, né. O que a gente vai entender então é que na verdade esse visitar a iniquidade dos pais nos filhos significa que os reflexos, né, das nossas atitudes, né, enquanto pais, vamos aplicar aqui para nós, né, e das nossas atitudes, das nossas crenças, podem afetar os nossos descendentes, né. O que significa isso, né? Que qualquer violação da lei de Deus em uma geração fatalmente irá afetar as gerações futuras, né? É interessante notar também que o texto fala de 4 gerações quando
quando se aplica, né, àqueles que odeiam a Deus, né, aqueles que estão em pecado, né. Mas, por outro lado, o texto fala que Deus guarda misericórdia em 1000 gerações, né, daqueles que estão no caminho dele, né, e que, enfim, a gente vê aqui como a graça de Deus é muito maior, né, é muito maior até do que esses efeitos dos nossos pecados, né. A ideia que está aqui também é que ninguém é uma ilha, né, a ideia de que o nosso pecado, ele em termos de responsabilidade é individual, mas a consequência, ela afeta os outros que estão ao nosso redor. É essa a ideia que está por trás desse texto, tá? Quando se fala da iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração, é a ideia de que a responsabilidade é individual, como a Bíblia como um todo nos aponta claramente. Mas a consequência dos nossos pecados, em virtude das nossas relações, ela acaba se estendendo também, conforme a gente até estudou também numa das aulas, na nossa relação aqui uns com os outros, né? Então, essa é a ideia que a gente deve ter quando a gente lê esse texto, lembrando que é uma expressão idiomática, que não deve também ser levado aqui ao pé da letra, né? No sentido de que a 3ª ou a 4ª geração, não, é uma ideia de que existe uma continuidade, né? Existe um reflexo da consequência dos nossos pecados, né? Aqui não está falando propriamente da responsabilidade do pecado, porque obviamente a Bíblia fala de uma responsabilidade individual, né? É bom lembrar também que, além de ser uma expressão idiomática, como bem frisou o nosso querido pastor Tiago, né, o texto ele fala também que é da 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, ou seja, daqueles que continuam na prática do pecado. E ainda falando acerca da responsabilidade individual dos pecados, seria útil aí os irmãos lerem Ezequiel capítulo 18, versículo 4 e Gálatas capítulo 6, versículo 7. Vamos à pergunta aqui da irmã Amanda. Graça e paz, irmãos. Meu nome é Amanda e eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor Tiago. Professor, lendo o texto do Gruden, não ficou muito claro para mim se existem graus de pecado, se existem níveis de gravidade do pecado. Qual a sua opinião a respeito? Se Deus vê todo tipo de pecado com o mesmo peso? Obrigada e boa noite a todos. Vamos à resposta do professor Tiago. Agora a pergunta da Amanda, né? A Amanda estava lendo o Gruden e quando o Gruden fala a respeito do pecado, ela disse que não ficou claro para ela se existem ou não existem graus de pecado, né? O que eu entendi foi isso, né? Então, na verdade, depende de como a gente entende o que é grau de pecado, né? A gente pode responder que sim e que não. É isso que o Gruden fala e é assim, e essa também é a minha posição, né? Existem graus de pecado em um sentido, mas não existe em outro sentido. Essencialmente não há graus de pecado. O que eu quero dizer com isso? O pecado, quando a gente considera o pecado em relação à santidade de Deus, todo pecado é igualmente mal e todo pecado, por menor que ele seja ou por maior que ele seja, ele é suficiente para nos afastarmos, para nos apartarmos de Deus, né? Do Deus que é santo, 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 ou seja, a ideia de que ele é plenamente santo. Então, qualquer vestígio de pecado já basta para que a nossa relação com esse Deus santo seja prejudicada, seja maculada, né? Então é nesse sentido que a gente poderia responder, nesse sentido não há graus de pecado. Perante Deus, qualquer pecado é pecado, né? Por outro lado, quando a gente pensa em consequências, e o Gruden vai usar uma outra forma de falar disso também, do desprazer que Deus sente em relação aos pecados, né? A Bíblia parece indicar que há grau, sim, né?
Há graus pela diferença de abrangência das consequências, pelos tipos de punição. A gente percebe, se a gente olhar para o Antigo Testamento, os pecados, eles tinham sacrifícios diferentes, né? E também na lei existia punição diferentes para falhas diferentes, né? Então, tudo isso nos leva a entender que, sim, no sentido da consequência, os pecados são diferentes. É bem fácil a gente entender isso, né? Um pecado que a gente pratica na nossa mente, né, uma intenção impura em relação a uma outra pessoa, é muito diferente da gente consumar, né, um ato de adultério com uma outra pessoa, pensando aqui no casamento, né? Então, a consequência ela é diferente. Ambos são pecados. Jesus trabalha isso, obviamente, na ideia de que, olha, se você olhou com a intenção impura, você já pecou. Aí ele está dizendo, olha, o adultério e a intenção impura na sua mente são pecados essencialmente iguais. Aqui a gente então responderia não há grau de pecado. Agora, a consequência da cobiça na mente, ela é diferente da consequência da consumação do adultério, né? Se a gente se arrepende, pede perdão, aquilo fica dentro da nossa, né, do nosso relacionamento com Deus, quando a gente fala da cobiça, né? Eventualmente a gente tem que pedir perdão para o nosso cônjuge também, mas quando a gente comete o adultério, a gente já envolveu uma terceira pessoa de forma efetiva, né? De forma concreta. Então, é dessa maneira, né? Eu espero ter conseguido explicar com esse exemplo, não sei se foi o melhor exemplo, mas como existem graus de pecado no que diz respeito à consequência, né? De fato, uma mentirinha boba que é pecado, que a gente chama de mentiria boba, né? Porque a gente minimiza a consequência, né? É tão pecado quanto um assassinato. Mas em termos de consequência, obviamente, que a gente não, né, vai ficar claro que o assassinato tem uma consequência muito mais severa do que uma mentira que a gente classifica, né, às vezes de boba, que não deixa de ser pecado. Então, é nesse sentido que a gente pode responder sim e não a essa pergunta. Existem graus de pecado quanto à consequência, não existem graus de pecado perante Deus quanto à essência do pecado, né? É isso que o Gruden está tentando explicar lá, e é uma posição que eu acho bem interessante para a gente trabalhar, né, a respeito desse tema. Vamos à próxima pergunta. A pergunta do irmão Álvaro. Ele fez aqui em texto, né? Então ele diz: Paz do Senhor. Boa noite, professor Tiago e colegas de curso. O fato de não guardar o sábado, que é um dos mandamentos para os adventistas do sétimo dia, é pecado, resultando na perda da salvação? Para alguns outros ministérios, o fato de tomar um cálice de vinho é pecado, e assim vai. Professor, como saber, na visão da Bíblia e não das doutrinas dos homens, o que é realmente pecado? Obrigado, Álvaro. Então vamos à resposta do professor e pastor Tiago. O Álvaro, ele perguntou via texto, né? Não é um áudio. E ele perguntou como saber, na visão da Bíblia e não nas doutrinas dos homens, o que é realmente pecado, né? É interessante os exemplos que o Álvaro deu ali. Eu falei disso em uma das aulas, mas normalmente a gente costuma restringir o pecado, ou a gente quer achar uma forma, né, de colocar o pecado naquela lista de pode e não pode, né? E o pecado vai além disso, né? Conforme eu respondi numa das perguntas aqui, também acho que eu comentei na aula, a gente tem questões na nossa vida que um mesmo ato, dependendo da intenção, ele pode ser pecaminoso ou não, né? Ou uma mesma situação, numa circunstância, pode ser pecaminosa, em outra não. Então, Jesus mesmo já trabalhou essa ideia também de elevar o pecado ao nível do pensamento, né? A gente acabou de falar disso também na questão anterior aí, né? Então,
a gente tem que entender de forma geral o que é o pecado. Se a gente for trabalhar, a gente trabalhou uma definição aí do Gruden, né? Qualquer ato, qualquer atitude e também uma questão de disposição interna, de inclinação, né? Mas a gente pode tentar simplificar isso e dizer assim, que na verdade tudo que de alguma forma nos afasta de Deus é pecado, né? E nos leva a ir contra a vontade de Deus é pecado. E aí muita coisa pode, infelizmente, né? A gente é bem criativo no pecar, né? A gente consegue colocar muita coisa dentro dessas condições aí, né? Se a gente pensar nesses critérios bem amplos assim, para a gente trabalhar o pecado de forma prática na nossa vida, né? Então, a gente também tem uma presença muito importante na nossa vida, que é a do Espírito Santo, né? Nós temos a palavra para nos guiar, sem dúvida. A gente tem que aí, claro, aprender a interpretar bem a palavra, né? Para a gente não ter problemas aí de ficar com uma visão muito restrita, né? E a gente tem o Espírito Santo, né? Que além de nos conduzir na verdade da palavra, ele é o Deus que nos santifica, né? Então, essa sensibilidade também do Espírito Santo, de nos conduzir à palavra, de nos conduzir na nossa, né, na aplicação da palavra na nossa vida, no sentido da gente sondar, né, o nosso coração, deixar Deus trabalhar na nossa vida, para que a gente venha sendo santificado, né, na verdade, a verdade é a palavra, e é o Espírito que nos santifica dessa maneira. Então, eu entendo assim de uma forma bem prática, né? É assim que a gente vai conseguir se ver livre do pecado, né? É sempre confrontando a nossa vida com a palavra por meio da orientação do Espírito Santo, né? Que é Ele quem nos santifica, é Ele quem nos guia em toda a verdade, né? É a palavra que nos santifica, e o Espírito Santo tem um papel também nesse nosso entendimento da palavra, né? E nessa santificação também da nossa vida, obviamente. Então, a gente tem que trabalhar essa questão, o contato da vida com a palavra, guiado pelo Espírito Santo, né? Não sei se era esse tipo de resposta que o Álvaro estava esperando, mas é assim que eu entendo que a gente pode chegar a esse objetivo, que eu imagino que seja o que ele esteja perguntando aí por trás desses exemplos e também da fala dele aí. Tá certo? E com isso eu terminei aqui as perguntas, né? E eu espero que os irmãos tenham aproveitado o chat. Eu achei muito, muito interessante responder as perguntas aqui pelo WhatsApp. E espero que tenha acrescentado mais ainda alguma coisinha às aulas. Eu fico à disposição também. Que Deus abençoe os irmãos, continuem firmes aí no estudo. Vai ser recompensador certamente. Todo o esforço que vocês têm feito aí, Deus vai transformar em frutos na vida de vocês para a glória dele, em nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. Ok, o nosso chat está encerrado então. Chegou uma pergunta posterior aqui do irmão André após o encerramento do chat, e o pastor Tiago deve responder dentro lá do próprio WhatsApp, mas vai ficar fora do filme aqui. Eu peço perdão também porque eu esqueci de falar da limitação de tempo, né? Porque nos primeiros eu fiz até uma pesquisa com os alunos para ver até qual horário seria melhor, tudo, e a gente chegou num consenso ali de mais ou menos 19 horas, né, 20 horas, ali para postagem de perguntas. Eu esqueci de colocar esse prazo também aí para os irmãos, eu peço perdão, porque também a vida do professor Tiago é uma vida bastante corrida, né? Mas ele já falou que vai responder a questão do André, mas aí ela fica dentro do chat lá, mas fica fora do video chat, ok? Então que Deus os abençoe, fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um grande abraço.